Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença e participação de todos vocês no dia de hoje. Tudo bem com vocês, gente? Então tá jóia. Muito obrigada, Eric, por ter me convidado, né, para estar vindo aqui, para encontrar com vocês e a gente conversar um pouquinho sobre os ensinamentos do mestre Lino Okawa. No dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 do livro, capítulo 3 não, 4, do livro As Leis do Segredo, que é o caminho certo para a rendição do mal. Por que esse capítulo é importante? Por que a gente tem que aprofundar os conhecimentos contidos principalmente no livro As Leis do Segredo. Como todos sabem, esse livro é o livro diretriz, né, deste ano de 2021. É o 27º livro da linha, né, de leis que o mestre Okawa nos concedeu. E esse livro, como está aqui no subtítulo, ele proporciona uma nova visão de mundo para mudar a nossa vida. O que seria essa nova visão de mundo? Esse livro vai proporcionar esse novo olhar. Por quê? Porque é como se fossem novos princípios, né, para a gente ter, para guiar a nossa vida. E além disso, é como se fosse um novo estudo para as pessoas da atualidade. Vão ter aqui, né, os conhecimentos que contém nesse livro. Por quê? Porque vocês podem reparar que ao vocês lerem esse livro, contém muitos ensinamentos, ou o conteúdo desse livro tem muitas coisas místicas ou experiências espirituais. E por que esse conteúdo de experiências místicas e questões espirituais é como se fosse um novo estudo para as pessoas da atualidade? Porque, como a gente está percebendo, a atualidade está encoberta com o quê? Com visões materialistas e ateístas. Então é dessa forma que traz esse novo conhecimento, como se fosse um novo conhecimento, né, para as pessoas da atualidade. E dessa forma, além de trazer um novo estudo ou um guia de princípios para guiar a nossa vida na era atual, ela também proporciona o quê para a humanidade? Para que nós possamos superar os momentos de crises que vão vir. Então, por isso que esse livro o mestre nos concedeu, né, nesse ano de 2021. E, além disso, para que a gente possa alcançar ou conquistar a prosperidade através da rendição do mal. Então, por isso que o capítulo que a gente vai conversar no dia de hoje é o capítulo 4, que fala sobre, né, o caminho certo para render o mal. Mas, além disso, também, esse livro é como se... o mestre Okawa fala como se fosse tirar o óculos, né, escuro das pessoas de agora. Então, assim, para mostrar nova visão, uma correta visão das situações, uma correta visão também da nossa vida, né, principalmente da nossa missão, ou do sentido, né, o significado da nossa vida. Então, é como se tirasse a venda dos olhos das pessoas da atualidade, porque esse livro também foi escrito. E no pós-fácil do livro, o mestre Okawa fala que definitivamente é um livro que irá transformar a nossa vida. Então, como que ela vai transformar a nossa vida? No capítulo 4, um dos tópicos, o mestre fala que uma verdade simples que ele prega, está sempre pregando para nós, é o que vai transformar a nossa vida. E qual que é essa verdade tão simples que tem esse poder de transformar a nossa vida? É quando a gente acredita e desperta que somos seres espirituais. O quanto que isso, desde o início da Rap Science até hoje, o mestre Okawa sempre fala dessa verdade. Pode perceber, gente, se a gente parar para pensar, essa verdade simples, que o fato que o mundo real ou o mundo verdadeiro é o outro mundo, né, é o mundo celestial, e que ocasionalmente as almas reencarnam aqui na Terra, essa simples verdade, quando a gente acredita e conscientiza disso, a gente não acaba tendo outro ponto de vista da nossa vida? Não parece que tem realmente uma verdade simples que muda, de fato, a nossa forma de viver, a nossa forma de se comportar no nosso dia a dia? Além disso, ele fala, né, que embora seja um conceito muito simples, ele fala que aceitar ou não vai fazer diferença na vida de cada ser humano aqui na Terra. E ele fala que a gente renasce aqui na Terra várias e várias vezes, para quê? Para que a gente acumule novas experiências. Por que a cada descida aqui a gente acumula realmente novas experiências? Não é só porque a gente, por exemplo, escolhe outras profissões, outras pessoas para convívio. Mas no decorrer da história da humanidade, cada era é uma era diferente. A era que a gente está vivendo agora é diferente, por exemplo, da era de Buda Shakyamuni, da era de Jesus Cristo. Então, por isso que é importante as almas ocasionalmente reencarnar aqui,
Porque como as eras vão mudando, os conceitos vão mudando, então essas experiências novas que a gente vai adquirindo a cada descida na Terra é importante, pela essa mudança das eras. E mais um ponto, só aqui no mundo terreno que a gente tem oportunidade de encontrar com os mais variados tipos de espíritos. Porque lá no mundo espiritual, a gente só consegue encontrar com espíritos que têm a mesma vibração, né? Ou que está na mesma dimensão. Só que aqui no mundo terreno, a gente tem a oportunidade de encontrar espíritos, por exemplo, se a gente, vamos supor, a gente é da 5ª dimensão, a gente pode encontrar espíritos da 7ª dimensão. Então aqui no mundo terreno é o único lugar onde almas diferentes, de níveis diferentes, conseguem se reunir e se encontrar. E dessa forma, nessa troca, que a gente consegue adquirir o quê? Mais conhecimento, e a gente acaba o quê? Tendo acumular novas experiências, né? E ele fala também nesse livro dessas verdades simples que transformam a nossa vida, que a gente vai passando por aprimoramentos espirituais, né? E vez ou outra, ele fala, né? Alguns, nessa caminhada de aprimoramento espiritual, não tem jeito, vai cometendo alguns erros, né? Vai tendo algumas falhas que, infelizmente, esses erros e falhas acabam levando esse espírito ao mundo infernal, onde ele passa por um período de algumas centenas de anos fazendo a sua reflexão, o seu autoaprimoramento, e quando ele consegue realmente, de fato, fazer essa reflexão, ele consegue ascender para um mundo de dimensão um pouquinho mais superior, e dessa forma ele tem uma outra chance de renascer aqui no mundo terreno. E ele fala, por ter essa liberdade, por termos essa liberdade aqui no mundo terreno, que vem a questão da responsabilidade. Então temos que ser responsáveis pelos nossos atos, nossos comportamentos e pensamentos. E ele fala, né, quando a gente faz algo que está errado, vem as consequências negativas. Por isso que ele fala que a gente tem que ter a nossa maneira ideal de viver aqui é sempre proporcionar o quê? Felicidade para as outras pessoas. Quando a gente tem esse ideal de viver proporcionando felicidade para as outras pessoas, aquele pensamento da gente algo do ser humano mesmo, né? Da gente culpar, por exemplo, às vezes o ambiente ou as pessoas, porque as coisas infelizes acabam ocorrendo na nossa vida, ou porque uma coisa ou outra não foi do jeito que a gente gosta, então tem essa postura de culpar os outros. Ele fala que é a mesma característica dos seres infernais. Então, por isso que essas verdades simples que nós precisamos sempre estar estudando e principalmente despertar é importante para a gente ter essa mudança da forma de se comportar, né, aqui no nosso dia a dia. Porque essa característica de culpar o ambiente ou as pessoas porque acaba ocorrendo coisas desagradáveis na nossa vida, é um comportamento egocêntrico. E esse comportamento egocêntrico que contém o quê? Um mundo infernal. Então, para a gente não cair naquele mundo infernal, que é importante ter esse conhecimento dessa verdade, desse conceito tão simples, mas que faz uma grande diferença na nossa vida. Então, por isso que tem outro subtítulo no capítulo 4, que o mestre Rocá fala que não importa o que ocorra no mundo, é para a gente continuar fazendo as coisas no nosso dia a dia. O que tem que ser feito, tem que fazer. Não importa o que está acontecendo lá no mundo, o que está acontecendo, né, fora, o que está acontecendo com o nosso mundo. Ele fala para a gente avançar gradativamente como fosse a correnteza da água. Porque se a gente ficar nessa postura, porque o mundo está assim, porque o governo faz isso, aquilo, outro, por isso que eu estou infeliz, porque está acontecendo essas coisas na minha vida, coisas infelizes, vamos dizer, ou coisas desagradáveis, a gente vai ter a mesma postura de um mau espírito, de ficar culpando as coisas pela sua infelicidade, ou ficar culpando as coisas ou as pessoas pelos momentos desagradáveis. O mestre Okawa, aqui nesse livro, ele disse, ano passado, quando começou a pandemia, que a gente não podia se reunir e tal, muitas palestras do mestre foram canceladas porque não podia fazer a reunião, né? Mas ele aproveitou então esse momento, ele diz aqui, que ele começou a produzir muitos filmes. Então não é porque estavam impedindo ele de pregar ou de palestrar, que ele ficou parado, ou ficou se lamentando, ou ficou colocando, porque eu não vou poder, né, fazer um grande evento, então eu vou ficar parado. Não ficou reclamando nem colocando a culpa no ambiente. Ele aproveitou aquele momento e começou a produzir os filmes, né?
Então é isso que ele fala, não importa o que aconteça no mundo, a gente tem que continuar fazendo o que tem que ser feito. Eu estou avançando como se fosse uma corrente de água, né, e não importando o ambiente ou a situação que está. Porque assim, gente, quando a gente vai fazendo isso, o que acontece? A gente vai começar a ter sucesso na nossa vida, aprendendo essa base da rendição do mal. Uma das partes assim, da rendição do mal não é a gente não culpar o ambiente, a gente continuar fazendo as nossas coisas. Isso é algo que vai trazer sucesso para a gente, porque a gente não ficou parado. Né? Então, todo o comportamento, toda a semente que a gente joga e a gente vai cultivando, vai ter um resultado. O duro, a gente nem está plantando essa semente. Então, a gente vai fazendo. E, além disso, quando a gente não, independente do ambiente, a gente continua fazendo as coisas, ter essa postura, o que é? A gente vai ter esse sucesso porque a gente vai ter uma vida através da fé, porque a gente acredita que não culpar o ambiente, a gente acredita nessa verdade, nesse conceito simples, né? Só que muda a nossa vida. Então essa base da fé, ela é importante porque vai ajudar a gente vencendo os demônios. E os demônios, quais demônios? Não só o que está fora, que está tentando influenciar a gente, mas principalmente os demônios que estão dentro do nosso coração. Então, para a gente poder retornar ao céu e ter bons comportamentos aqui, rendendo o mal, a gente tem que encarar nós mesmos de forma verdadeira, frente a frente mesmo, para a gente poder identificar quais são características ou pensamentos ou emoções que a gente tem aqui dentro que faz com que a gente atraia o mau espírito ou os demônios. Então ele fala, para a gente retornar ao céu, então é importante a gente ter bons comportamentos aqui, né? Para ser condizente para retornar ao mundo celestial. Então ele fala no seminário, tem o seminário lá da rendição do mal, que é a importância de a gente levar a sério os preceitos e a moral. Quais são esses preceitos? É o não matar, não roubar, não cometer adultérios, não mentir, não consumir bebidas alcoólicas, né? Não utilizar drogas. Essa parte da não utilizar bebida alcoólica é não ser muito dependente, sabe? Beber socialmente ok, mas o ser humano não virar escravo da bebida ou jogos de azar. Por que os preceitos e moral são tão importantes, gente, para a gente render o mal? Porque, vamos supor, aqui não está falando não mentir, às vezes o ser humano conta uma mentirinha ali, uma mentirinha acolá, às vezes para fugir de alguma repressão ou para não levar uma bronca. Criança, né? Às vezes dá aquela mentidinha para não levar bronca dos pais. O problema é que essa mania de dizer mentirinhas vai acabar virando numa tendência dessa pessoa, sabe? Então, uma mentirinha ali, uma mentirinha lá. E isso vai virando uma tendência, vai virando um comportamento, então vai virando como se fosse parte da personalidade da pessoa. E esse ficar contando mentiras é algo que atrai os maus espíritos, né? Que o mau espírito não gosta de falar a verdade, gosta de agir na escuridão ali, tipo, escondido, então tem já esse comportamento. Então, por essa razão que esses preceitos de moral é muito importante a gente saber ter consciência e realmente não fazer. Ou, por exemplo, não matar. Olha, a gente não vai matar, isso que a gente sabe que é errado. Por que a gente sabe que é errado? Porque em algum período nas outras vidas bem passadas, a gente deve ter cometido esse tipo de ato, a gente caiu no inferno, fez reflexão, caiu, e hoje nosso espírito sabe que não pode matar. Só que aí que vem uma coisa, nesse seminário da rendição do mal, mas se colocar falar que o karma da gente vem através da nossa ação. Então, dependendo o comportamento que a gente tem, vai virando um karma. Então ele deu um exemplo de como, por exemplo, não matar, a gente não vai matar, mas se tem pensamento, sabe, de ódio, eu odeio aquela pessoa, eu quero matar aquela pessoa. Só que fica nesse pensamento constantemente, aquilo lá vai virar um karma negativo. Ele deu um exemplo, por exemplo, que como que gera, através do pensamento, pode até gerar um karma, mesmo não fazendo o comportamento em si. Ele falou assim, vamos supor que tem uma quitanda aqui, aí tem umas frutas aqui, sabe, gostoso, não sei o quê. Aí vem a pessoa, ela olha e fica com vontade de roubar uma fruta ali. Só que ela não rouba porque tem um monte de gente passando. Então, deixou quieto. Aí passou no outro dia, ele está com o mesmo pensamento de querer pegar a fruta, só que como tem bastante pessoas passando, então ele evita de fazer o ato em si, mas o pensamento de estar fazendo já está dentro dele.
Então, essas manias, né, que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não virar em comportamentos ou hábitos. Então, mesmo esse fato de ter pensado tão fortemente, querer pegar várias e várias vezes, acaba se transformando num karma. Então, ele fala que todo comportamento, ele vai virar um karma para a gente. Por isso que é importante a gente até analisar os pensamentos que estão dentro da gente. A questão da mentira não é um crime, não é algo assim, sabe? Então, vamos dizer, uma mentirinha aí. Mas a mentirinha ali, quando fica normal, sabe, vira um costume, isso é algo que vai atrair, né, os maus espíritos. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os demônios ou os maus espíritos, eles sempre vão mirar na fraqueza nossa, a fraqueza do nosso coração. Quais são algumas dessas fraquezas que a gente tem? É quando a gente sabe aqueles ferimentos, não tem aquelas marcas que a gente aconteceu lá no passado, só que isso ainda está machucado, está aqui dentro da gente? Então esses ferimentos, essas feridas que a gente ainda carrega no nosso coração, é uma fraqueza do nosso coração que o mau espírito, o demônio, ele fica mirando. Problemas com sexo oposto também é uma fraqueza que o mau espírito gosta de mirar e gosta de pegar aquela brecha para influenciar o ser humano. Inveja também e desejos de fama. Isso está tudo no capítulo 4 do livro, né? As Leis do Segredo. Então essas são aqui as fraquezas que o ser humano acaba tendo no coração, na mente, que acaba virando alvo, né? É uma mira que o mau espírito ele acaba se aproveitando disso para dominar. Então, o que a gente precisa fazer é defender esses nossos pontos fracos, de se conscientizar dessa nossa fraqueza e, através da nossa iluminação, através do nosso poder dármico, eliminar isso daí. E como que a gente atinge esse poder dármico, como que a gente atinge essa iluminação? É através do quê? Dos ensinamentos. A gente tem essa disciplina religiosa, a gente faz oração, meditação, reflexão. Então, todos esses bons hábitos religiosos que vai nos permitir a ter essa iluminação, esse poder dármico. O aprimoramento espiritual que o mestre Rihokal tanto fala, por que ele é tão importante nós fazermos? Porque através do aprimoramento, que os ensinamentos da verdade, ele vai passar da cabeça para o nosso coração, para a nossa mente mesmo. E aí essa disciplina, esse conjunto, né, de você estar fazendo a sua prática ascética, que vai te dar um poder, que na hora crucial, que precisar render o mal, essa força ela vai vir à tona para você eliminar, né, essas influências negativas. O mestre Rihokal, ele fala que ele passou sim por um momento onde ele conseguiu fazer a rendição do mal. Ele fala, quando a pessoa consegue fazer a rendição do mal, que ele eleva a sua iluminação. No filme o Twice Born, que conta a história do mestre Rihokal, lá está representando, está mostrando esse período que ele conseguiu fazer essa rendição do mal. Aqui no livro também o mestre Rihokal fala sobre a história do Buda Shakyamuni, né? Quando ele abandonou a vida secular dele, e quando ele abandonou a vida secular, ele entrou no caminho do caminho religioso. Quando ele estava entrando no caminho da iluminação, os demônios vieram tentar ele. Só que ele conseguiu combater e destruir esses demônios que estavam tentando ele, ou seja, ele conseguiu essa rendição do demônio através do quê? Do poder meditativo dele, através da concentração espiritual e principalmente do poder da iluminação que ele foi adquirindo através das práticas ascéticas dele. Então, no momento crucial, esse poder dármico, né, esse esforço que o ser humano faz nessa disciplina espiritual, que é importante para fazer essa rendição do mal. E assim o aprimoramento ele vai fazendo que os ensinamentos passem da cabeça e entram nas profundezas, né, do nosso coração. E assim a gente consegue então não só render o mal, mas quanto mais a gente vai aprofundando nos ensinamentos, a gente vai aprofundando na nossa iluminação, o que acontece? A gente vai ter mais facilidade de harmonizar o nosso interior. E o mestre Rihokal fala nesse livro, só o fato da gente conseguir harmonizar o nosso coração, ter uma concentração, né, mental, a gente já constrói pequena aura em volta da gente. E mesmo essa pequena aura que a gente consegue construir através da harmonia do nosso coração, através dessa concentração espiritual, ela já repele
espíritos malignos, assim, mais simples, né? Não os demônios, mas espíritos malignos e até mesmo os vírus, né? Os vírus que acabam trazendo doença para o ser humano, mas só dessa construção dessa aura, a gente já consegue repelir. Então, e ele fala nesse livro, né? Se através dessa criação mental, se a gente conseguir sempre fazer essa criação dessa aura através do seu estado espiritual, do seu estado mental e todo o seu corpo, então você fica constantemente emanando essa aura e assim qualquer tipo de vírus também ele acaba o quê? Indo embora. Então nesse sentido, a iluminação religiosa ela também ajuda mesmo a gente manter a nossa saúde e de eliminar qualquer tipo de doença, principalmente por conta de vírus. A gente sabe que na palestra que o mestre fez sobre a imunidade, através da fé, ele explica, né, como que a gente acaba contraindo os vírus, né, que o vírus também é uma energia. Se a gente tem essa energia que é semelhante a esse vírus, a gente acaba atraindo. Agora, se a gente consegue construir uma energia ou uma aura diferente desse conjunto de vírus, né, por exemplo, o conjunto de vírus, ele está vibrando de uma forma, só que se a gente está construindo uma aura de luz que é diferente desses vírus, a gente consegue repelir aí e não ser contaminado por isso. Então ele fala, né, que a luta contra os demônios, esse poder dado nosso é muito importante. Então o poder total da sua disciplina religiosa diária, né, os esforços, é que aí vai se tornar esse poderoso poder espiritual que vocês vão poder utilizar nos momentos críticos. Então a essência do exorcismo, o que é? É essa atitude da gente sempre estar polindo as características ou polindo as qualidades que afugentam os maus espíritos. Então o que afugenta os maus espíritos? É você ser honesto, né? Aí a gente sempre está com o coração amoroso, a gente sempre está com coragem, a gente está sempre, feliz, né? Todas as coisas que vocês sabem que afugentam, que o mau espírito não gosta. A essência do exorcismo é você aprofundar e intensificar ainda mais e polir essas características. E é dessa forma que a gente consegue, então, essa exorcização dos maus espíritos. Então, é algo natural. Então, se a gente sempre está fazendo a nossa disciplina, a gente está estudando, a gente faz a reflexão, faz meditação, a gente faz oração, e você vai olhando a sua natureza divina mesmo, você olhando a sua natureza búdica dentro do seu coração, você conseguir identificar isso, e não só identificar em você, mas identificar nas outras pessoas, ou seja, esse brilho, você conseguir ver esse seu brilho, essa sua luz interior, então você consegue olhar das outras pessoas. E dessa forma, você consegue enxergar essa luz sua, por quê? Porque você está baseado na visão espiritual. A gente está se baseando aqui no conhecimentos espirituais da verdade, por isso que a gente consegue enxergar essa natureza divina dentro da gente e consegue enxergar das outras pessoas. E é isso que é a essência da remissão do mal. A essência do exorcismo é a gente lapidar, lapidar e a gente sempre está limpando, né, o nosso interior e intensificar as qualidades ou comportamentos que repelem os maus espíritos. E a essência da remissão do mal é isso. A gente utilizar o ponto de vista espiritual da verdade para poder enxergar a nossa luz, enxergar a nossa essência verdadeira e a partir daí também enxergar a essência verdadeira das outras pessoas. Então isso é o caminho da remissão do mal. E além disso, a gente sempre viver com gratidão e de viver com retribuição é dessa maneira que naturalmente o ser humano consegue render o mal. Porque quando a gente vive com gratidão no nosso coração e vive uma vida de retribuição, isso é totalmente ao contrário do que o mau espírito, os demônios, são energias ou vibrações contrárias, né, esses demônios ou maus espíritos. Então, por isso, eles não conseguem chegar em pessoas que têm essas atitudes ou têm esse comportamento. Então, naturalmente, a pessoa repele, por ela ser daquele jeito. Então, esse livro, e percebam, quando a gente começa a viver nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, ela naturalmente faz a rendição do mal, ela elimina o mal, faz com que a pessoa que tenha prosperidade, tenha sucesso na vida dela. Porque não vai vir energias negativas, não vai vir pensamentos errôneos para ela. Então ela consegue construir uma vida de sucesso, uma vida próspera, baseada na verdade, em algo real e verdadeiro. E o mestre Ryokan, no final, ele fala:
para a gente ter uma vida bem-sucedida de fato aqui no mundo terreno, ele joga o seguinte questionamento para a gente. Se com o nosso nascimento aqui no mundo terreno, a sua existência tornou o mundo mais belo, ou com a sua existência aqui, com o seu nascimento, o mundo se tornou melhor? Então, quando a gente começa a viver baseado neste questionamento, pode ter certeza que uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida natural de você ficar rendendo mal, ele vai acontecer. Porque a partir do momento que você se questiona se a minha existência aqui está fazendo valer a pena, não só no seu aprimoramento, mas eu estou contribuindo para melhorar esse mundo, eu estou contribuindo para deixar o mundo mais belo, quando a gente começa a viver com esse espírito, pode ver que todas as qualidades de Deus que residem no nosso coração, ele começa a se manifestar. E outra, a gente vai se esforçar para essa manifestação ocorrer. E se a gente quer manifestar o coração de Deus, as qualidades de Deus dentro de você, para o mundo externo, então não tem como o mal querer te pegar e não tem como você não ter uma vida de sucesso e próspero e de felicidade aqui. Então, por essa razão que esse livro, As Leis do Segredo, é tão importante para nós, para esse ano de 2021. Gente, às vezes a gente fica muito preocupado, o que será que vai acontecer? É importante saber, mas não fica muito preocupado com aquilo. É importante, se acontecer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Qual que é a ação correta que eu tenho que ter? Como que eu tenho que pensar? Como que eu tenho que encarar? Como que eu vou superar, então, esses momentos de crise? E tá, o segredo, ou o caminho está nesse livro aqui, As Leis do Segredo. Por isso que o mestre Okawa, todo ano, ele publica um livro de leis para guiar o ano. Esse ano, o guia está aqui, nas Leis do Segredo. Então, se for focar em algum ensinamento, para a gente aprofundar, eu recomendo a gente aprofundar no conteúdo que está nesse livro. Porque às vezes a gente tem tantas coisas que a gente tem que fazer, fica corrido, e tem bastante. É importante sempre estar lendo vários livros do mestre Okawa. Mas se, para pegar um para você se aprofundar, para focar de fato, vamos focar nesse daqui, As Leis do Segredo, que é o que vai ajudar a gente a superar as crises, superar as coisas que vão ocorrendo nesse ano, mas principalmente esse livro vai trazer o quê? Prosperidade para vocês através da rendição do mal. E aqui, como está no subtítulo, ele vai trazer uma nova visão de mundo que vai mudar a nossa vida. Então, é um guia, como eu disse no início, é um guia de princípios para a gente viver nesse ano. É um livro que veio tirar a venda das pessoas que estão vivendo na atualidade. Por que o mestre Okawa fala tanto de experiências espirituais místicas nesse livro? É para alertar ao ser humano da existência do mundo espiritual. As pessoas agora estão muito ateístas, são muito materialistas, então, mas lembrando da existência de Deus. Por isso que ele está falando tanto dessa parte mística e espiritual, para ter esse despertar. Como eu disse no início, aquela verdade tão simples que vai fazer com que a pessoa mude a vida dela. E mudando a vida dela, o ponto de vista, vai ter consequências muito boas depois quando ela retornar ao mundo espiritual. Tá joia? Então a gente vai estar encerrando essa primeira parte da atividade do dia de hoje. Eu recomendo então a leitura não só do capítulo 4, mas de todos os capítulos. Vocês vão ver quanto que esse conteúdo vai trazer esse conhecimento pra gente. E o que acontece quando a gente tem conhecimento? Quando acontecem umas coisas que a gente fica, alguma coisa nova, ou vem alguma crise, às vezes a gente fica muito preocupado, a gente fica um pouco afobado. Mas se a gente tem conhecimento de como tem que lidar com essas situações, pode ver que a gente vai ficar mais tranquilo. E essa tranquilidade vai te trazer essa harmonia sua no seu interior. E como o mestre Okawa fala, quando vocês conseguirem harmonizar o seu coração e concentrar o seu pensamento, vocês vão construir essa aura que vai proteger vocês contra maus espíritos e contra as doenças que vêm provocando através dos vírus. Então, por isso que utilize sempre os ensinamentos para vocês poderem manter essa harmonia, essa tranquilidade no seu interior e você poder ter a concentração sua espiritual para poder construir essa aura protetora, essa proteção espiritual para vocês. Tá joia? Então, agora a gente vai entrar para os preparativos das preces. No dia de hoje, vai ter a prece, então, para exorcizar os maus espíritos, a prece da cura, prece para a saúde, para o sucesso, para a prosperidade econômica, para duplicar o poder da difusão. Vai ter as 3 preces para combater o coronavírus, para combater a infecção, para prevenir a infecção das variantes do corona e para conter os efeitos colaterais da vacina contra o coronavírus.
E vai ter o Kigan especial, né? O Sutra da Salvação da Deusa da Misericórdia de Mil Braços. Então esses vão ser os Kigans do dia de hoje. Então a gente vai tirar um tempinho para as pessoas que desejarem preencher o cartãozinho do Kigan, para estar preenchendo. E para o pessoal do online, se desejar solicitar algum Kigan, eu vou pedir para entrar em contato com o Eric. Então daqui a uns 15 minutos a gente retorna então para a cerimônia dos Kigans. Muito obrigada. Nos orientar e conceder a vossa grandiosa luz. Vamos dedicar um momento de gratidão ao Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigada. Então agora nós vamos fazer a entrega dos amuletos das pessoas que solicitaram os Kigans no dia de hoje. Eu peço para vir aqui na frente para retirar o amuleto. Então eu vou só encerrar então com o pessoal aqui do YouTube. Muito obrigada pela participação de todos vocês no online. Que vocês tenham um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada.